uma coisa é uma coisa, né? O pessoal fala, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas quando eu vi esse versículo aqui, eu falei, é isso que eu quero trazer para as minhas irmãs, para encorajá-las a olharem para a eternidade, que esse é o alvo e é o propósito da nossa conferência aqui. Mas antes disso, eu quero parabenizar você que veio nessa conferência. Sabe, a gente se preocupa tanto em comprar roupas, que é uma coisa que a gente gosta, uma boa vestimenta, mas a gente esquece muitas vezes que nós precisamos investir na nossa vida espiritual. É super importante isso, e você está fazendo isso hoje, e eu quero parabenizar você, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente está muito feliz. E o verso dessa semana e os salmos que eu gostaria que você estivesse meditando é no Salmos 27, tá bom? Os Salmos 27. Só que a gente vai ficar preso em só alguns versículos, tá? Os Salmos 27 tem uma importância muito grande na minha vida. E eu vou falar por quê. Eu tinha apenas 2 anos de convertida, quando meu pai, que achou que eu estava ficando muito bitolada na palavra de Deus, na Bíblia, e ficando fanática. Eu estou falando de quase 50 anos atrás, né, minhas irmãs? Então é bastante tempo, né, uns 48 anos atrás. E meu pai achou melhor, uma coisa boa para mim, ele disse, você não vai mais na igreja. E eu, obviamente, fui na igreja. Aí eu, obviamente, fui na igreja, chegando lá e comentei com o meu pastor. Eu falei, pastor, o meu pai, o ímpio, imagina, sabe o que ele falou para mim? Que eu não vou vir mais na igreja. Você acha? E eu esperava que ele falasse, não, vem na igreja, você precisa da palavra. Sabe o que ele fez? Esse grande servo de Deus, pastor Odilon Santos, ele falou assim para mim, o que você mais quer na sua vida? E eu falei para ele, eu quero obedecer a Deus, eu quero que ele se agrade de mim. Ele falou, então obedece. Abriu em Efésios 6:1 e disse, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é bom. E é um mandamento com promessa. E eu falei, se eu não entendeu, ele é ímpio. Ele falou, então, é paz, obedece. Deus vai honrar o que você quer. O que você mais quer? Eu quero dormir na igreja. Eu não quero que ninguém me tire da igreja. Eu quero fazer tudo na igreja. Minhas irmãs, eu durmo com o pastor, ninguém fala nada. Deus é ou não é fiel? Amém, amém, amém. Mas foi nesse... Gente, apenas 2 anos de convertida, a sua cabeça fica muita coisa. Adolescente, eu me converti aos 15 anos. Aos 16 anos, minha mãe faleceu. E aos 18, né, aos 17, foi um ano muito tumultuoso para nós. E aos 18, morando com meu pai e a atual esposa dele, ele me faz essa coisa absurda. Eu estava tão carente dos irmãos. Então, aqui eu encontrei alguém que pensava como eu. Então, esse verso, o verso do Salmos 27, 4, diz tudo. É tudo que estava aqui no meu coração. E ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei todos os dias da minha vida, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor e contemplar e meditar ali no teu santo templo. Era só o que eu queria me carregar durante a semana, porque era muito difícil morar com o meu pai incrédulo, morar com a esposa dele que era espírita, era um tempo muito, muito difícil. E eu percebi que Davi aqui, ele fez um pedido e ele colocou um alvo. E a minha pergunta para você é, qual é o seu alvo? Qual foi o seu pedido quando você decidiu falar, eu vou para a conferência? Qual foi o seu alvo? Talvez você não teve tempo de escrever, mas eu escrevi. Eu escrevi porque eu quero deixar isso aqui marcado. E Davi, nesse momento difícil da vida dele, né, ele estava enfrentando o quê? A possibilidade desses homens maus, de inimigos, de adversários, a possibilidade de vir um exército contra ele. E na hora que eu li isso, eu falei, eu também, gente, é um exército do inimigo aqui. É isso que está acontecendo. E eu achei que eu ia ficar umas 2 semanas sem ir na igreja, 3 semanas. Irmãs, contado no relógio e na folhinha, foram 10 meses. 10 meses. E eu lembro a última palavra do meu pastor, ele disse assim, e se você estiver aqui sem a autoridade do seu pai, eu vou perguntar, o seu pai já permitiu que você venha à igreja? Então eu não fui à igreja, mas não fui a lugar nenhum. E eu tinha me mudado.
E graças a Deus, nesse período de seca, os meus amigos de outra igreja, a gente estava distante. Apenas uma amiga, a minha amiga Wanda, que está aqui hoje, ela sabe toda essa história. Era ela a única que me ligava. E de vez em quando ela ligava, a esposa do meu pai falava, está com o número errado. E eu um dia liguei para ela do orelhão, ó como eu estou velha, né, do orelhão. Liguei do orelhão, falei, Wanda, e aí? Ela falou, e aí o quê? Eu estou ligando, é esse o número? Eu falei, é. A pessoa fala que não tem ninguém com esse nome aí. Então aquilo me deixou ainda mais triste. Mas aí eu lembrei, eu falei, Davi também passou por isso. Ele enfrentou um exército, ele parecia como eu. Nessa fase da vida, eu tinha um objetivo específico e um alvo a ser buscado. O que eu queria era agradar ao Senhor. E aqui eu sei que talvez eu estou falando coisas muito particulares, mas nós sabemos que nós estamos vivendo num período pós-pandemia. Eu sei que muitos amigos e irmãs aqui, que já mencionaram para mim, perderam entes queridos, pai, mãe, avó, irmãos, primo, tio. Eu sei disso, então é um momento difícil. E as consequências que a pandemia trouxe para nós. E fora isso, a gente tem agora a guerra da Rússia e da Ucrânia, que na verdade nos afeta emocionalmente. Não dá para de manhã você ligar e ficar ouvindo tudo aquilo, vendo cenas. Mas você sabe o que está acontecendo. E também o coração financeiro do mundo começa a ficar balanceado. Isso que está acontecendo. Fora isso, o levante de ideologias antibíblicas contra a nossa família, contra as nossas crianças, o nosso casamento, a ideologia maligna, do maligno mesmo, né? Os nossos jovens, nossas crianças sofrendo tudo isso. E em meio a tudo isso, eu pergunto novamente para você, qual é o seu alvo? Por que você veio aqui? Para ver sua amiga? Eu também vim para ver várias de vocês. Mas é por isso? Não. Qual é o seu? Então eu vou colocar o meu. E é óbvio que esses alvos aqui tocaram muito meu coração. E eu espero que toque o seu também. Então quando eu falar com você, é porque já tocou meu coração. Qual é o meu primeiro alvo que eu tenho? Não apenas aqui na conferência, mas o alvo de agradar ao Senhor. Coloca aí, talvez coloca junto do seu. O meu alvo vai ser esse. A minha primeira atitude diante de Deus. Como é que eu vou olhar e imaginar estar no céu e buscar a eternidade? Apesar que eu já estou vestida, né, gente? A caráter. Se você não está de branco, precisa acostumar, né? Mas sabe, a atitude de submissão a Deus. E é isso que eu quero. Eu quero ter uma atitude de devoção para com Deus genuína. O apóstolo Paulo, ele foi tão sábio quando ele disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o seu culto racional. Você veio aqui para um culto racional, para entender mais do Senhor. E ele fala, e não se conforme com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Meu coração fala uma coisa ruim, eu renovo com a palavra. Ele fala outra coisa ruim, eu renovo com a palavra. Precisamos da palavra de Deus. É muito importante que a gente tenha a palavra. E é isso que eu quero. Eu quero ter uma atitude de submissão a esse Deus. Eu quero que Ele fale comigo. Eu quero buscar também uma visão mais exaltada do Senhor. Sabe, às vezes quando você e Deus no seu quarto orando, parece que você ora meio automático, mas você esquece essa visão exaltada do Senhor. O que eu quero fazer é adorá-lo com tudo que sou, uma pobre pecadora, falando para muitas de vocês que também são pecadoras. Mas eu quero ser grata a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por mim. E aí eu comecei a escrever algumas coisas aqui, e diz assim, quem é esse Deus? Se eu quero ter essa visão exaltada dele, Ele é a essência do amor, Ele é a fonte de toda compaixão. Imagine, Ele é a fonte de toda compaixão, Ele é a essência do amor, Ele é o amor. Jesus sabia que ao ir até Lázaro, sabia que ele tinha morrido, sabia que para a glória de Deus ele ia ressuscitar Lázaro, ainda assim, ele chorou. Ele teve compaixão da dor que as irmãs sentiam. Esse é o nosso Deus. Eu quero ter uma visão da graça dele que é irresistível, restauradora, incondicional. As suas misericórdias não têm fim. Sabe ontem? Já foi. Já foi. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje de manhã. São totalmente novas. Amém, amém. São totalmente novas e são
inesgotáveis. Durante todos esses anos da minha conversão, nem teve nenhum dia que eu falei, então hoje não veio as misericórdias. Não veio. Veio em forma de um telefonema de uma amiga, veio em forma de uma mensagem, veio em forma de alguém que te bate nas costas e fala, fica firme. Essas são as misericórdias do Senhor. Eu quero ter a visão da santidade dele, porque a santidade dele impressiona os anjos. Porque eles cantam lá, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a sua terra está cheia da sua glória. Por onde você olhar, você vê a glória do Senhor. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. O diabo não tem nada disso, gente. Mas o nosso Deus, ele é onipotente, pode todas as coisas. Está em todos os lugares, ele é onisciente. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é longânimo, ele é imutável. Ele é confiável, ele é eterno. A sua bondade e a sua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Não é isso que diz o Salmos 23? Você anda, a bondade está bem aqui. A fidelidade está bem aqui, te acompanhando. E você não sabe como é que as coisas deram, mas a bondade e a fidelidade nos acompanha. O seu amor, perdoa minhas queridas irmãs, eu sou mãe, sou avó, mas o amor do Senhor é muito maior que o amor materno. Muito maior. Porque aqui Isaías ele fala assim, pode uma mãe se esquecer-se do filho que amamenta? Pode ela não ter compaixão do filho que gerou? Embora essa venha se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. Minha irmã, vai para o dia de hoje lembrando disso. Ele não se esquece de mim. Ele me conhece. Ele é maravilhoso. Ele é soberano sobre a terra. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, porque tu és tremendo. Ele faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele estabeleceu os tronos dos céus, os reis dominam, como o rei domina sobre tudo que existe. Ele é bendito, ele é o único soberano, ele é o rei dos reis. Eu quero ter essa visão. Se eu conseguir ter essa visão do meu Deus, eu sei que ele é o Senhor dos senhores, ele é o único, ele é imortal, ele habita em luz inacessível. E de quem ninguém o viu ou pode ver, a ele somente seja toda honra e glória para sempre. Ele é o seu, ele é o meu Criador, Redentor, Profeta, Sacerdote e Rei. Ele é aquele que em breve virá para nos buscar. Virá para nos buscar. E nessa conferência, não parei aqui não. Depois de lembrar de tudo isso que eu quero ser, que eu quero ter essa visão soberana do Senhor, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero ter uma avaliação de mim mesma. Mas eu não quero a avaliação das minhas irmãs, eu não quero a avaliação do meu pastor, que coincidentemente é meu marido, né? É bem mais fácil fazer uma avaliação dele. Mas eu quero, Senhor, uma avaliação do Senhor. E é óbvio que eu tinha que falar como salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova, vê os meus pensamentos, e se tiver em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Desvia os meus olhos, Senhor, das coisas inúteis, faz-me viver no caminho que o Senhor já traçou. Ele fala que as boas obras já estão prontas para nós, elas estão, e você anda por elas, e você pensa que é você que está fazendo, e Deus já derrama as boas obras na sua frente. E por último, Deus é maravilhoso. Por último, eu pedi para o meu marido me emprestar uma lista que ele fez numa das mensagens dele. Eu sei que as minhas irmãs aqui vão se lembrar. E essa mensagem, ela tocou muito meu coração. Porque ela fala muito e lembra muito o que o próprio Salmos... o primeiro versículo do Salmos 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o quê? É o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Gente, naquele tempo, eu tinha muito medo de perder a minha fé. Eu acordava às 5 horas da manhã escondido. E eu ia na lavanderia, que era fora de casa, para orar, para abrir a Bíblia. Eu cheguei a esconder minha Bíblia num armário, lá na lavanderia. Então a perseguição, a luta, a dificuldade faz a gente ficar mais próxima de Deus. Eu não precisava temer ninguém. Eu não precisava temer ninguém. Ouve a minha voz, diz o verso 7. Quando eu clamo a ti,
Tem misericórdia de mim, me responde. Fala comigo, Senhor. Eu estou sem meus irmãos, eu estou sem ir à igreja. Me ajuda. Mas o Senhor foi maravilhoso. E durante esses anos todos, podendo ficar na igreja. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Hoje, aqui, nesse auditório, nós temos uma igreja. Amém. Irmãs, temos uma igreja. E aqui eu quero te lembrar de uma coisa. Quando você estiver na sua devoção com o Senhor, lembrando da eternidade, depois de eu falar tudo quem Deus é, lembra quem você é. Talvez você esqueceu quem você é. Sabe quem você é? Eu vou falar quem você é. Primeiro eu falei para mim, tá? Então eu coloquei como sendo para mim. Eu sou uma pecadora perdoada gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há na pessoa, na mensagem e na morte de Cristo. Eu fui comprada por um preço alto, o precioso sangue de Cristo. Você também, minha irmã. Eu fui lavada, justificada, santificada, no nome do Senhor Jesus Cristo e o Espírito de Deus que habita em mim. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu sou filha de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou nascida de Deus. E o maligno não pode me tocar. O maligno não pode te tocar. Deus não vai permitir. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou nascida de Deus. Eu sou uma discípula, uma seguidora de Jesus Cristo. Eu sou eleita de Deus, santa e amada. Eu sou amiga de Cristo. Eu sou adversária do diabo. Você é adversária do diabo? Eu sou. Eu sou adversária do diabo. Eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a serva da justiça. Eu sou a luz. Eu sou filha da luz e não da escuridão. Eu sou escolhida, eu fui separada por Deus para o louvor da sua glória. Eu sou uma obra especial de Deus, eu sou regenerada em Cristo, em Jesus Cristo, para realizar as boas obras que o próprio Deus, como eu te falei, estabeleceu. Toda essa lista que eu estou lendo para vocês são os versos da palavra de Deus, cada uma delas. Está tudo na Bíblia. Não esquece, você é uma obra especial. Não pensa que você é diferente pela sua aparência, pelo seu status social, ou talvez por uma doença que você tenha. Você é especial. Deus não errou quando fez você. Você é uma obra especial. Eu faço parte da raça eleita, do sacerdócio real, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Você também é? Amém. Eu fui selada com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da minha herança, até o resgate da sua propriedade no dia de Cristo Jesus. Amém. Eu sou protegida, preservada por aquele que é poderoso para me guardar dos tropeços, das quedas, para me apresentar com exumação imaculada diante da glória do único Deus, do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Eu faço parte do povo de Deus, do rebanho do seu pastoreio. Eu sou filha de Deus, nascida de novo em Cristo Jesus. E a minha missão é declarar as qualidades daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É muito bom isso. A minha vida é dirigida por Deus. A sua vida é dirigida por Deus, que sempre me conduz em triunfo por intermédio, que exala em todo lugar o bom perfume da graça de Cristo. Amém. Amém, minhas irmãs. Espero que vocês entendam isso. O bom perfume de Cristo, é isso que eu trago, é isso que você traz, é isso quem você é. Eu posso dizer sim como Paulo, e você também pode dizer como Paulo, eu já fui crucificada com Cristo. E vivo, mas não mais eu, mas eu vivo com Cristo. E a vida que agora vivo na carne, eu a vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ele morreu em meu lugar quando eu ainda era pecadora. Não teve nada que eu fiz, minhas irmãs, nada que você fez ou possa fazer ou irá fazer para conquistar tamanha graça. Ele levou em seu corpo os meus pecados. Ele levou em seu corpo os seus pecados. E através das suas feridas nós fomos saradas.
Para mim, obviamente, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a minha prioridade, eu espero que também seja a sua prioridade. Eu quero falar igual Paulo, eu quero falar igual ele. Eu quero combater o bom combate, completar a minha corrida, guardar a minha fé, para então receber a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você está pronta? Você está pronta para a vinda de Jesus? Talvez você não vai vê-lo em glória, em poder descendo dos céus, como é prometido. Mas talvez você vai, antes da gente, você vai encontrar-se com Ele nos céus. A gente não sabe o que é que o Senhor tem para nós. Essa é a minha identidade, é a sua também? É a sua identidade? Isso é quem eu sou, é isso que você é? É isso que define você? Ou que define você é um carro novo, uma casa, uma roupa melhor, as amigas de luxo? Eu não sei. Não existe mais precioso do que a presença de Cristo. E se você sentiu a presença de Cristo, não tem nada nesse mundo que possa ser comparado com ela. E os Salmos, ele começa, não é? Ele começa dizendo: a quem temerei? E eu lembro essa pequena canção, que eu aprendi há muitos anos, não sei quantos conhecem, né? Mas a gente cantava, eu conheci essa moça, ela cantava os salmos, ela punha uma letra nos salmos. E ela cantava assim: o Senhor é a minha rocha e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Aí ela diz depois: o Senhor é o meu refúgio e paz. A quem então eu preciso temer? Minhas irmãs, no seu coração, canta essa canção. Não há emprego, não há marido, não há vida difícil, não há doença que nos afaste e nos faça temer. No final, bem no final, ele fala assim, no final do Salmos 27, ele fala: espere no Senhor, seja forte, seja corajosa, confia no Senhor, porque Ele está perto e não está longe. Ele é um Deus de perto e não um Deus de longe. Que hoje, de manhã, nessa pequena devocional, a sua vida seja transformada pela a sua devoção. E eu espero que o pastor Jonas traga uma mensagem que venha de grande impacto na nossa vida. Vamos orar, irmãs? Senhor nosso Deus, eu te louvo. Eu te agradeço, meu Pai, por essas mulheres maravilhosas que certamente terei a oportunidade de conhecê-las melhor. Obviamente não aqui, mas na eternidade. Esse é meu desejo, Pai, conhecer essas mulheres e as suas experiências com esse Deus maravilhoso. Me ajude, Senhor, ajude as minhas irmãs a te buscarem com total devoção, olhando com o foco na eternidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.